Irmão, toda vez que você se sentir mal, se sentir desanimado, sentir que ninguém te ama, saiba de uma coisa: Deus ama você e Jesus te ama com todas as forças. E sempre que você se sentir assim, se lembra dessa frase que eu vou te falar: a sua alma vale um Deus morto. Olá, meus amigos, tudo bem? José Vinícius aqui falando com vocês. E hoje nós vamos dar sequência aos vídeos O que Jesus fez na cruz. Hoje vai ser o vídeo 2 e nós vamos falar sobre redenção. Então, meus amigos, no vídeo passado nós falamos sobre substituição. Aquilo que Jesus fez na cruz em relação a nos substituir. Nós merecíamos o inferno que Jesus recebeu, mas no entanto, ele se entregou por nós, nos substituindo. Recebeu a pena que era nossa. Mas hoje a gente vai falar sobre redenção, sobre compra. Redenção, o significado de uma palavra é comprar por um valor. Então, o que Jesus fez na cruz? Jesus, além de nos substituir, ele pagou um preço por nós. Quando o ser humano pecou, ele assumiu uma dívida para com Deus. E essa dívida é impagável. Todos os homens pecaram. Então não era possível que algum homem conseguisse pagar essa dívida. Então foi preciso ter um homem completamente sem pecado para que fosse possível pagar essa dívida. No Salmo 49, versículos 7 e 8, a Bíblia nos diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ela a Deus o seu resgate. Então ninguém poderia pagar por Deus o resgate. Apenas um homem puro, assim como foi Jesus. E o que aconteceu quando Jesus se entregou? Quando ele pagou a dívida? Você já deve ter estudado na escola, na matéria de história, que algumas pessoas, quando não tinham dinheiro para pagar as dívidas, a vida delas era dada como garantia da dívida. Elas eram entregues como parte do pagamento, já que elas não tinham condições financeiras para fazer o pagamento. E elas se tornavam escravos daqueles que os deviam. Essa é a situação da humanidade. Nós somos escravos do diabo. Todos aqueles que ainda não conheceram a Cristo, estão perdidos no mundo, são escravos do diabo. E muitas vezes nem sabem. A maioria deles nem tem ideia disso. Mas quando a pessoa crê em Jesus, ela crê que Jesus pagou a sua conta. Então, Jesus, quando foi na cruz, ele pagou a conta. Ele comprou para si. Ele tirou das garras do diabo as nossas vidas, as nossas almas, e nos trouxe de volta. Se a gente for ir na Escritura, em 1 de Pedro 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Então o que o texto diz? Para que nós saibamos que não foi com dinheiro, com coisas valiosas, com coisas desse mundo, com joias que nós fomos comprados. Nós fomos comprados por sangue, pelo precioso sangue de Jesus. Então, ele com o seu sangue nos tirou da mão do diabo e nos comprou para ele. Em Colossenses 1,13, a Bíblia vai nos dizer que ele nos tirou do império das trevas, que foi essa compra pelo sangue. Nós estávamos no império das trevas, escravos. Ele nos comprou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz, com a sua compra. Se a gente for para Colossenses 2, 14 e 15, a Bíblia nos diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Desculpa. Então o que a Bíblia está dizendo? Jesus cancelou a dívida, rasgou o papel, rasgou as dívidas que nós tínhamos com o inferno, porque ele pagou. Então quando ele foi para aquela cruz, que ele foi lá pendurado, recebendo, nos substituindo, ele, além de nos substituir, ele nos compra com o seu sangue. E ali ele rasga os escritos de dívidas que nós tínhamos e nos compra. E agora nós não devemos mais nada para o diabo, porque ele
pagou a conta. Nós agora somos livres, porque é isso que a Bíblia diz, aquele que eu libertar, Jesus falando, aquele que eu libertar verdadeiramente será livre, porque ele nos comprou e nós não estamos mais no império das trevas, agora nós pertencemos a ele, porque ele pagou por nós e agora nós nos tornamos propriedade dele. Assim como na Bíblia nos diz, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele nos compra. Uma das coisas que ele fez. Ele nos comprou, nos transportou para esse reino. Engraçado que a Bíblia coloca assim, no versículo 15, e despojando os principados e potestades, que é realmente isso. Quando um exército invadia, atacava outro exército, invadia uma cidade, e quando ele ganhava daquele exército, que ele triunfava, que eles destruíam aquele exército, eles pegavam o despojo, que eram os bens que pertenciam ao inimigo. E ele pega os bens que pertencem ao inimigo e traz para nós, para ele. Então, é por isso que eu digo, quando você estiver mal, quando você estiver desanimado, se lembre que a sua alma vale um Deus morto, porque Deus ama tanto você, que ele se entrega numa cruz para te comprar de volta. Nós pertencíamos a Deus, decidimos, infelizmente, fugir de Deus, adquirimos uma dívida impagável, mas mesmo assim, pelo tremendo amor de Jesus, ele decide se entregar, nos substituir, então praticar esse ato de redenção, esse ato de resgate. Resgate é uma transação comercial, uma compra, e é isso que Jesus fez. Ele nos compra e nos transforma, nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Fique atento no próximo vídeo, nós vamos falar de mais coisas que Jesus fez na cruz, para a gente fechar essa obra maravilhosa de Deus em nossas vidas, dessa tremenda misericórdia que Ele tem conosco. E eu peço que Deus abençoe muito sua vida, te peço que você dê um like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a espalhar para mais pessoas. Comente também alguma coisa que você achou, se você gostou, e se você tem alguma sugestão para mais algum vídeo. Que Deus abençoe muito, em nome de Jesus.